Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós estamos trazendo um assunto que eu tenho certeza que vai ser de interesse geral. Dentro da nossa incumbência, podemos chamar assim, de desmitificação e desmistificação, ou seja, de trazer a verdade que é muito relativa, nós estamos trazendo a nossa verdade para você. Você em casa, depois você peneira, coloca, use o seu discernimento e faça o que bem entender com o que nós vamos passar hoje. Um tema muito importante que talvez seja a primeira vez que seja levado num programa de TV ao vivo, porque é meio difícil a gente abordar esse tipo de programas em função de diretrizes da emissora, uma série de coisas assim. Agora, como nós somos independentes, nós somos livres e tratamos os assuntos com respeito, hoje nós vamos abordar o assunto mundos subterrâneos. Muito se fala, já se falou de teoria de terra oca, muitas pessoas dizem que essas pessoas são malucas, que isso não existe, que no centro da Terra tem magma, e existe aquele ceticismo sem ao menos se procurar ouvir. Porque a gente sempre tem que fazer assim, ouvir, escutar a experiência do outro. Claro que a experiência é individual, mas nós temos exatamente que trocar ideias, mostrar, colocar o nosso parecer, para que a gente depois use o nosso discernimento e filtre tudo isso. E ninguém mais apropriado para falar sobre isso do que o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Jorge, boa noite. Boa noite, querido. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado a você, meu prazer. Jorge, eu sei que eu sempre te coloco, vamos chamar, em fria, né? Porque os assuntos que eu arrumo para você são... Mas eu sinto necessidade. São frias divinas, né? Porque, conforme você disse, é uma oportunidade única poder conversar abertamente sobre esses assuntos. Não né? tenha dúvida. E acho que nós temos que mostrar essas coisas. Que no começo do ano passado você esteve aqui, eu creio que foi a primeira vez quando você atendeu o meu convite, né? Você falou, nesse dia eu não posso faltar, né? 28/9/2005. Exatamente. Às 8 horas da noite. Isso, que foi o dia que, segundo você... É um novo ciclo, é o ciclo do fim dos mistérios. Os fins dos mistérios, exato. E depois disso, acreditando no que o Jorge falou, eu não podia deixar de fomentar o fim dos mistérios, né? E hoje, se Deus quiser, nós vamos acabar com mais um. Vamos. Jorge, mundos subterrâneos, existem ou não existem? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui novamente e, como eu sempre falo quando o Grego gentilmente me convida, nós vamos fazer o possível para que essa meia hora de vida que você vai dedicar nos assistindo seja bem aproveitada, né? Vamos colocar o nosso ponto de vista e sobre assuntos que são tabus, né? Assim, são muito pouco comentados ou comentados com tendência, né? Tendenciosismo, que não é aqui o nosso caso, né? Vamos tentar colocar sem dúvida, livremente, né? E sempre tendo duas premissas, né? Satyanasti para o Dharma. Não existe religião superior à verdade, a gente busca a verdade, não é? E Vita Impendere Vero, é a vida dedicada à verdade. Tá? Essas duas premissas. Com relação à tua pergunta se existem mundos internos ou não, uma introdução, um comentário inicial é o seguinte: o Ocidente, a civilização ocidental, né, e considerando a Europa, né, e depois as Américas como civilização ocidental, ela padece de um mal, né, pode-se dizer assim, de uma falta de referências, porque é como se fosse um adolescente deslocado em sua comunidade. Ele não só renega o conhecimento antigo, né, como ele acha que não tem pai nem mãe. Então, tanto a civilização europeia, né, quanto a civilização americana, quer dizer, o Ocidente conceitual, né, que a gente conhece hoje, ele renega totalmente o conhecimento das nações e dos povos que o precederam. Né? Então, assim, todo o conhecimento do Oriente, né? Ásia, Tibete, Egito, China, tudo isso chega para a gente de uma forma só visando o consumismo. Né? Então, a yoga como elemento de consumo, né? a artesanato, história, arte, mas só criando alguma coisa para que você consuma. Todo o conhecimento, né, ancestral, lamentavelmente, foi passado uma navalha, foi feita uma ruptura e o Ocidente, né, intencionalmente, quer dizer, a intenção nisso começou do zero. Então, assim, tanto é que assim, a questão filosófica, se tem no Ocidente que toda a questão filosófica começou com Grécia, não é? E aquele período ali, mas se esquece assim, que todos os iniciados gregos, todos os sacerdotes gregos, eles beberam a fonte de conhecimento deles,
foi no Egito. É verdade. E o Egito é considerado o pai da humanidade pós-Atlante. Então, todo o conhecimento dos sacerdotes egípcios é Atlante. Né? A gente venera assim, não, porque a Índia, isso, a Índia, aquilo, não sei o que e tal. A Índia é pós-Atlante, é a mãe da humanidade atual. Né? Mas só que o quê? A gente fala, a Índia é legal. Então, do Egito o pessoal gosta muito de ver filme, de ver a pirâmide, né? Lá do Japão, não sei o que, gosta de escrever lá, aqueles sinais, aquelas letras e tal, mas na camiseta, não sei o que e tal, acredita em gnomo, em duende, acredita em fada, não sei o que e tal. Agora, quando tem que acreditar em um conceito antigo, né? Ancestral, né? Que faz parte de todo um sistema, né? De conhecimento de um povo que antecedeu em muito nosso, isso é renegado. Então, lógico que você construir uma base de conhecimento sério, né, filosófico, esotérico com S, né, que não é o exotérico com X, que visa só o consumo, você construir uma base de conhecimento a partir do zero e renegando o conhecimento anterior, fica muito difícil. Perdemos a essência de todas essas filosofias, né? O fio da meada se perdeu, né? Então, com relação à questão dos mundos subterrâneos, né, isso era desconhecido do Ocidente, até quando a Inglaterra, no seu movimento colonizador, que estava de acordo com a lei à época, Inglaterra e Portugal firmaram um acordo e eles tinham por função, né, avançar o máximo possível no mundo para depois criar um movimento de vinda para a América. Então, quando os primeiros colonizadores ingleses começaram a chegar na Índia, e aí depois avançaram, Tibete, China, coisas assim, então esse conhecimento começou a vir à tona e se começou a traduzir os primeiros livros, né, do que seria o conhecimento tradicional, o conhecimento antigo, né? E ainda assim de forma tendenciosa de início. Por assim, você pega hoje o conhecimento tantrismo, né, que é praticado no Ocidente, o que é dito conhecido no Ocidente. Eles pegaram uma parte de um livro antiquíssimo, né, dos hindus, que é o Shivagama, né, e um pedaço eles traduziram para o Ocidente e virou o que se conhece como filosofia, o conhecimento ou arte de Kundalini ou a questão tântrica em si. Eles pegaram só uma parte, distorceram e é o que hoje se tem como conhecimento. Manipularam de acordo com os interesses. Totalmente, né? sempre foi feito assim. Né? E o conhecimento real, o conhecimento oculto, o conhecimento que ainda existe à disposição, esse nunca foi colocado, com exceções, né? Então aí, assim, Blavatsky fundou a teosofia depois de pegar e andar por várias regiões, os que seguiram Blavatsky, e depois alguns movimentos na Europa para pegar e trazer esse conhecimento, mas sempre em parcelas e sempre atingindo pequenas parcelas do que é o Ocidente. O Ocidente ele é muito resistente a isso, né? Porque o foco cultural do Ocidente é o foco do consumismo, não é o foco da filosofia. É verdade. Né? Então se renega completamente, né, as coisas. Né? Então é uma raça nova, que o mundo inteiro se preparou para que essa raça acontecesse, tanto a europeia quanto agora a americana, quanto o Brasil, né? Só que por indução cultural ela renega coisas que justificam a sua própria criação, né? E isso a gente tem que tentar corrigir. E nessas buscas, nessa vinda deles, eles começaram a acessar determinados documentos que comprovavam que existia alguma coisa embaixo. Sim, essa da... questão dos mundos subterrâneos, que é o objeto da nossa conversa hoje, isso faz parte do dia a dia, da rotina, né? Não de uma pessoa, não de um grupo, de uma escola filosófica ou monástica, de um monastério tibetano, né? Faz parte da cultura do povo da Mongólia, do povo do Tibete, do povo da China. Então, para eles, isso aí é comum, e lá, sim, milenar? Você pega, multimilenar, multimilenar. Porque são centenas de milhares de anos essa tradição, não é? A gente pode chamar de tradição. Aqui no Ocidente chama de lenda, né? Só que lá não chama de lenda, chama de tradição. É uma tradição, né? Uma tradição religiosa, né? Cultural, mística, esotérica, né? Então, isso faz parte do dia a dia dos mosteiros, dos lamas, das comunidades. É comum a narrativa de pessoas que tiveram contato com essa realidade, foram, voltaram. Faz parte disso, né? Tanto é assim, esse conhecimento começou a chegar de maneira mais contundente, então, com Helena Blavatsky, que fundou a teosofia, que começou a escrever, mais recentemente com Sant Ives d'Alved, que escreveu Missão da Índia na Europa e descreve a questão dos mundos internos, né? Com René Guénon, né? Ferdinand e Ossendowski, que escreveram Animais, Homens e Deuses e o Rei do Mundo. Também Mário Rosso de Luna. Por exemplo, no Brasil não se conhece Mário Rosso de Luna, né? Rosso de Luna, ele é um dos ícones, né, da literatura europeia, da Península Europeia, da Península Ibérica, né? Reconhecidíssimo no mundo todo, menos aqui, né? E ele escreveu
é uma viagem ocultista através da Atlântida, daí ele fala sobre os mundos internos. Depois tem assim, Alice McClellan. A gente pode pegar assim, 10, 15, 20 autores, não é? Tirando os sensacionalistas que só querem vender livros, né? Escrever para crianças. Então, que são sérios, pesquisadores renomados. Literatura não falta, então. Literatura não falta. Aquele livro do Raymond Bernard, A Terra Oca. O que tem, o que tem de real? Procede, só que assim, todos eles, eles foram no Oriente, tiveram contato com uma parte da realidade e trouxeram e escreveram. Ah, sim. Todos, Tá. né, com raras exceções, né? Mais recentemente, aí quando essa questão do que seria o olho do mundo, ele se move do Tibete para o Brasil a partir de 1924, então depois surge Henrique José de Souza e avança nos detalhes sobre a questão dos mundos internos no Brasil, mundos internos escrevendo no Brasil em português, né? Então isso hoje é mais ou menos conhecido. Agora, ainda visto como lenda. Me diz uma coisa então, aqui no Ar e ao Vivo, fala-se de Duarte, que pouca gente conhece Duarte, né? Não sei por que pouca gente conhece Duarte, mas tudo bem. Agartha e Shambhala. Isto é real? São cidades físicas? Isso existe mesmo? Uhum. Existe. Físico, como eu estou aqui com você, cidades, ruas. Não, a gente pode dizer sem medo, sem receio de expor, sem nada, existe. Tá. Agora, a gente tem que dividir em duas partes esse comentário a respeito. Primeiro, mostrar em que momento foi criado. Sim. Isso. Depois, mostrar como que isso ainda hoje, né, realidade, interage e rege os destinos da humanidade. Né? Então, primeiro assim, a questão a gente tem Duat, né, que seria o primeiro mundo subterrâneo. Primeiro mundo subterrâneo. Depois Agartha, né, e depois Shambhala como oitava. Já vamos comentar a respeito de como é que isso se distribui. O que seria, tá? Só interrompendo aqui, a Shambhala como oitava. O que é a oitava? Oitava cidade da Agartha. A oitava cidade da Agartha, tá? Por que todo mundo fala, Jorge, só para você pegar um embalo de uma vez, por que todo mundo... Não, já estamos... Por que eles todo mundo se encanta por Shambhala? E não se fala muito... Shambhala seria, vamos dizer, o suprassumo. É um suprassumo, vamos dizer, para nós leigos aqui da superfície? E é isso aí, isso vem da cultura oriental, né? É que lá, Shambhala é o lugar, né, onde a própria divindade reside e gere o destino humano. É o lugar onde está Melquisedeque. Né? Então, na Bíblia, em Hebreus 7, de 1 a 3, fala sobre Melquisedeque, que é aquele que não tem genealogia, nem princípio, nem fim dos dias, foi e é e será perenemente sacerdote do Altíssimo. Melquisedeque é um ser físico? Melquisedeque. Físico no conceito que a gente conversa aqui, conversa que sim, quando se manifesta em função na Terra, sim. Sim. Mas nós estamos falando sobre a essência do próprio Logos, a essência da divindade gerindo o destino um ser que tem domínio sobre a matéria. Claro, se tudo é energia, ele sabe moldar a energia da forma que ele deseja ou lhe convém. Um pouco acima. Tá. Um pouco acima. Ele é a própria divindade manifesta, né, no que seria o mundo em evolução. Tá. Então, quando que se criou o conceito da Agartha? Né? Porque assim, no início da civilização humana, então a gente teve a raça bórea, né, lá no que seria o Polo Norte hoje. Depois a gente teve a raça hiperbórea, né, depois de alguns milhões de anos que ela se desenvolveu mais para baixo, no sentido helicoidal. E aí dessa raça hiperbórea, a gente tem hoje uma parte da Europa como remanescente do que era o continente. Depois nós tivemos o terceiro período de evolução, que seria a raça lemuriana, né, que cumpriu todo o seu papel e tal, onde os remanescentes desse continente inteiro a Austrália, Madagascar, parte do que seria a África. Depois nós tínhamos o quarto continente, onde se desenvolveram os Atlantes, que é a Atlântida, né? Atlântida pegava pedaço da África, todo o que é o Oceano Atlântico agora no meio, uma parte da Europa e praticamente o Brasil inteiro.
né? O Brasil inteiro? Aham. Puxa. Inclusive o Eldorado mítico, né, que era procurado no... Então é muito grande, como a Atlântida era muito grande. Então, se hoje estão procurando fragmentos da Atlântida, é uma estupidez, vamos chamar assim, porque era um continente, podemos chamar assim. A Quem Atlântida quiser era um procurar, sim, era um continente. A Atlântida... muito grande pela área geográfica que Não, ele assim, cobria, que você falou. quando Platão descreve na República como é que era a organização da Atlântida, ele está se referindo à terceira ilha que sobreviveu aos contínuos afundamentos da Sim. Atlântida, que foi Poseidones. Então, e aí como é que ele teve acesso a esse conhecimento? Porque Platão, ele foi iniciado no Egito, e o Egito é o que chama pai da humanidade, e ele é pós-Atlântico. Então, todo o conhecimento atlântico está no Egito. Todo o conhecimento atlântico está na Índia, a partir da meseta do Pamir, se espalhou para criar toda a civilização europeia e o resto das civilizações, né? Então, teve o quarto continente, que foi o Atlante, né? Cumpriu o seu papel, a gente já conversa a respeito, e aí, depois disso, evoluiu para o quinto continente, que é o que está agora, que é o da raça adsemita. Na época da Atlântida, e quando a gente pensa em Atlântida, não é uma ilha, não é um povoado, né? Um continente onde existiu no ápice do seu desenvolvimento tecnológico e humano por mais de 200 mil anos. 200 Mil anos. Então você pega, imagina a sociedade hoje, imagine essa sociedade que nós estamos daqui a 200 mil anos, aprimorada, isso era a Atlântida. A Atlântida tinha uma organização que era o seguinte, 7 cidades-estados, cada cidade com uma tônica humana à época, responsável por desenvolver a arte, a medicina, a filosofia, né? A teurgia, que seria a magia, cada uma com a sua especialidade, né? E tudo fluía perfeitamente. Na época da Atlântida, que era o que chamava de Satya Yuga, Idade do Ouro, o conceito de divino, a divindade, ela coexistia com a humanidade. Não existia o conceito de segredo, então isso que a gente está fazendo aqui de vir e revelar ou conversar sobre alguma coisa, na época da Atlântida era desnecessário, porque... Já tinha vamos dizer, o contato imediato direto. Assim, então a Atlântida eram 7 cidades-estados, né? 7 países independentes chamados cantões, e existia a oitava. Na oitava cidade era a cidade dos telhados de ouro, onde residia a própria divindade. Então o divino e o humano coexistiam, né, na face da Terra. Por conta do seu poder que a Atlântida desenvolveu, chegou um momento em que isso aí gerou um conflito, uma das cidades se levantou contra a oitava, e aí, assim, se você pegar hoje o Mahabharata, a grande epopeia, né, onde ele narra a guerra dos solares contra os lunares, né, e lá ele descreve nave, e bomba e raio, ele está descrevendo uma guerra nuclear, né, mais ou menos. É mais que mais isso ainda, né, porque é um tipo de energia que hoje não se cogita ainda, né. Então, essa epopeia, ela narra uma das razões, né, que levou ao afundamento do continente Atlântico. Nós vamos fugir do tema um pouquinho. Não, vou chegar agora nesse minuto. Nós vamos fugir com a pergunta que eu vou te fazer, porque não tem jeito de não puxar uma coisa. Porque você está falando que o Logos estava aqui, né? Ele estava aqui na Atlântida. Na oitava cidade. Na oitava cidade. Depois que aconteceu isso aqui, a Atlântida sumiu, desapareceu, não vamos conversar sobre isso hoje? Não. Para onde foi a divindade? Então, aí nós chegamos no mundo subterrâneo. Ah, bom. Então, a Atlântida... não sair do tema. Não. É que a gente está tentando a cronologia para chegar... Entendi. Porque aqui a nossa ideia não é mistificar, né, de jeito nenhum. Nem vender livro. Então, a gente quer tentar explicar a mecânica que levou a isso que hoje se pensa que é lenda, mas não é lenda, é tradição. Perfeito. Né? Então, quando aconteceu isso na Atlântida, a Atlântida ela afundou em 3 pedaços. Né? Então, tem um primeiro afundamento há mais ou menos 215 mil anos antes da nossa era. Sobraram 3 ilhas, Poseidones, Daiti e Rútia. Depois teve mais um afundamento e, por último, sobrou Poseidones. Como era sabido que esse processo ia acontecer e quando houve o levante de uma cidade contra a oitava, o que você chamou de Logos, o que era a divindade manifesta, né? E o conceito de segredo, ele se interna, ele desce. Né? Então, com o que se conhecia na Atlântida, você imagina assim, o que se conhecia na Atlântida em tecnologia? Tudo, né? Parece que tudo. Quer saber o que se conhecia? Vai lá no Cairo, né? Anda uns 10, 12 quilômetros e vai ver as pirâmides, como é que foram construídas. Tecnologia Atlântida. Como é que se construiu lá? Angkor Wat, o templo no Yucatán, Templo do Sol, não tem uma pirâmide que não tenha sido construída pelos Atlântidas. Tudo que hoje existe são livros de pedra ainda não decodificados. Então, a Atlântida dominava desgravitação, ou aeronaves, ou naves, como se queira, que logicamente vai querer conversar a respeito disso, né? Então, tudo isso dominava, e aí a oitava cidade, ela foi
introjetada, ela foi para baixo, né? Assim, intencionalmente, até porque se sabia o que iria acontecer, né? E por assim, quando, por volta de 9.525 anos da nossa era, afundou a última ilha da Atlântida, e isso é descrito no Popol Vuh, né? Que é o livro dos Quichés, dos Quichus, né? Onde eles descrevem exatamente no ano, não sei o que, de Anahuac e tal, eu não me lembro qual é que é o texto, né? Então afundou, e aí em uma noite, né? Que afundou essa última ilha, então morreram 64 milhões e 200 e poucas mil pessoas. Só que nesse período, o que era a ilha imperecível, né? O que era a Agartha, que seria a oitava cidade, já estava protegido. Tanto é que quando fala da barca de Noé, a arca de Noé, é uma referência à Agartha, porque a Agartha é chamada de ilha imperecível, né? Que está protegida de qualquer cataclismo. Então, ela foi criado para sobreviver ao que seria o fundamento da Atlântida, né? E aí, o que tem na Agartha? Todos os valores que existiam na Atlântida, toda a organização, né, do entorno do que seria a questão divina, hoje é a própria Agartha. Então, né? deve ser hiper desenvolvida, se naquele tempo era desenvolvido. Nós estamos falando de 500 e tantos mil anos, né? E hoje ainda existe essa civilização remanescente, vamos dizer que ela desceu, como você disse? Só que não pode usar aí, no caso, o conceito de civilização grega. Uma vez internada a Agartha, né? Então se criou um sistema, se criou o conceito de segredo. Então, a partir de então, o que antes era dado a toda a humanidade, algumas ordens, alguns grupos retiveram e dão em doses homeopáticas para a humanidade. O que é isso? O conhecimento. Né? Aí, então, como é que hoje é a Agartha? A Agartha hoje, né, então, ela está dividida em 7 cidades. 7 cidades. Cada cidade é dividida em 7 cantões. Cada cantão com 8 subdivisões. Então, cada uma cidade, então, fala assim, todo mundo fala assim, eu conheço tudo sobre a Agartha. O que sabe sobre a Agartha? São 7 cidades. Está errado. Né? Cada cidade da Agartha são 56 subdivisões, como se fosse um país independente. Cada cidade da Agartha, como a tônica, manda uma linha do Pramanta. Então, são 7 cidades da Agartha, né? Mais a oitava cidade da Agartha é Shambhala. Peraí. A Então, oitava cidade da Agartha é Shambhala. E aí na Agartha, cada cidade tem a sua linha do Pramanta e sua função. E não tem esse negócio assim, vou pegar meu carro e vou para a cidade 2, cada um na sua, porque assim, em cada uma cidade... Elas não interagem, essas cidades? Não, porque cada cidade da Agartha, ela tem o resultado de toda a evolução de uma raça humana inteira. Então, milhões de anos de evolução resultou num conjunto de seres, esse conjunto de seres está em uma cidade agartina. Passa para o outro ciclo evolucional, esse que eu falei então, que era Bórea, Hiperbórea, Lemuriana, Atlante, Área, e depois vai para a raça bimânica, tabimânica, raça alada, esse tipo de coisa assim. Então, passou para a segunda raça, evoluiu por milhões de anos, o resultado, os seres que resumem aquele processo evolucional como um todo, estão na segunda cidade. Entende? Então, todo o resultado, todo o resumo da evolução da questão humana, ele está dividido. A oitava, né, então, por assim, como a gente passou Bórea, Hiperbórea, Lemuriana e Atlante, pressupõe-se, logicamente, que então eu tenho 4 cidades da Agartha concluídas e ativas, a quinta cidade agartina, que diz respeito à raça ário-semita, que é a nossa raça, né, a raça branca, está em desenvolvimento agora, está em consolidação. Depois tem a sexta cidade e a sétima, que estão para acontecer. Né? E o resumo disso tudo está na oitava. Tanto é que na oitava cidade fica um ser, que a gente chama Melquisedeque, mas também tem um outro ser que chama Ardhanarisha Kumara, né? Que, assim, quando ele se projeta... Repete aí, o Kumara todo mundo conhece. O primeiro, como é que é? É o nome... Arda? Sim. Ardhanarisha Kumara. Ardhanarisha Kumara. O Kumara, assim, quando o Kumara, esse Ardhanarisha, se projeta na humanidade, é um avatar. Krishna, Orfeu, Buda, Moisés e outros que não falam o nome aqui para não criar muitos, não é? Me diz uma coisa, onde é que entra o Duarte? Pois então, só que antes veja como é que é interessante. Então, a Agartha, ela tem essa organização. Na Agartha, cada uma cidade tem um templo, né, principal, e tem 2 colunas, J e B, que a maçonaria usa como Jaquim e o Boaz, né, o Yaquim e Boaz, mas que na verdade é o coração e o cérebro, que é Jnana e Bhakti, as 2 linhas, né? Jnana e Bhakti. Que é o conhecimento e a devoção, né? Então são 3 templos por cidade, 7 vezes 3, 21 templos, mais um, que é o 8º, em Shambhala, 22 templos,
maçonaria dos Trachumarutas. Nunca foi falado. Olha. Essa maçonaria dos Trachumarutas se projeta na Terra, se projeta entre a humanidade, né, em 22 fraternidades, né, onde cada uma tem um templo. 3 desses estão no Brasil. Opa! Uma Sim. delas, Sociedade Brasileira de Eubiose? Não a Nada a ver? Sociedade Brasileira. A Sociedade Brasileira de O Eubiose... templo, sim. A Sociedade Em Brasileira de São Eubiose... Lourenço, vamos dizer? Sim. Podemos considerar que Podemos seja considerar que sim. A Sociedade Brasileira de Eubiose é o nome civil de uma outra organização. Perfeito. Não é? Só para fazer referência. Exato. Então, eu tenho 22 fraternidades, não é? Aí, em cada uma das fraternidades, eu tenho um templo, todos eles interligados e agindo. Essas 7 linhas do Pramanta, estão ligadas a cada uma das cidades da Agartha, então eu tenho Abhyala. Então, eu vou declinar o nome das 7 linhas do Pramanta. Presta atenção aí. Abhyala, Najib, Rakovsky. Então, fala assim, o mestre Rakovsky. Não é o mestre Rakovsky. É uma linha do Pramanta, que são 111 seres da ordem Rakovsky. Mória, Hilarião, Kutume e Serapis. Então, fala assim, o mestre Kutume veio aqui, e aí eu incorporei o mestre Kutume e escrevi e tal. Pode esquecer. Nada a ver, então. Pode esquecer. Tá. Pode esquecer. Saint-Germain, não sei o quê, pode esquecer. Né? A verdade, ela pode até doer, mas tem que ser dita. Né? Então, aí cada uma dessas linhas do Pramanta age em determinadas ordens, e por exemplo assim, então, só um breve parênteses, para a gente chegar a conversar de Duarte e de Shambhala, né? Então, assim, essas fraternidades, então, onde é que tem hoje? Então, tem Simla, tem Gartok, tem Baalbek na Líbia, tem, por assim, Baalbek na Líbia instruiu Napoleão, e uma das funções de Napoleão era criar o Estado unificado na Europa, que hoje existe. Os Templários foi criado pela Ordem de Maris, né, em 1099, 1118, eles tinham por função criar o Estado unificado europeu, né, que era a sinarquia europeia. Né, e aí quem influenciou a criação dos Templários foi a Ordem de Maris, que tem a ver com a maçonaria dos Trachumarutas, e aí criaram a dos Templários, por assim, aí hoje o pessoal fala assim, o caminho Santiago da Compostela, o que é isso, não sei o que tal, será que é a lenda, será que não é? Muito simples. Na época em que os Templários estavam ativos na França e também em Portugal, tinha um braço dos Templários chamado Ordem da Calatrava na Espanha, que era responsável pelo braço alquímico dos Templários, que realmente sabiam produzir ouro. Né? Não era só alquimia pessoal, era alquimia física mesmo. Né? E aí isso tudo depois derivou para a Ordem de Malta, Ordem de Avis, e depois derivou para a Ordem dos Cavaleiros da Ordem de Cristo, né? E depois isso aí derivou para a Ordem do Infante Dom Henrique de Sagres, onde estudaram lá Colombo, Cabral, Vasco da Gama, todos os descobridores que vieram para o Brasil conscientemente, com o mapa de onde tinham que vir, para fazer um trabalho determinado pela maçonaria dos Trachumarutas, emanados de Agartha, que tem a ver com o Brasil. Por exemplo, assim, você vê assim, então, por exemplo, quem mora em Salvador tem o nome de Soteropolitano. Soteropolitano, só que Soter, em grego, o que é? Salvador. Salvador, exatamente. Só que o pessoal da Bahia, né, o que hoje chama de baiano, eles já eram soteropolitanos desde a época dos fenícios e dos gregos que vieram para cá, antes dos portugueses virem para cá. Porque o nome do Brasil deriva do rei Badesir, da Fenícia, que também era ligada à fraternidade de Bálbek, que veio para cá intencionalmente e criou o Brasil do Norte e do Sul. Tanto é que, assim, na época dos fenícios, uma capital do Brasil era no Rio, né, e a outra de Salvador para baixo. Quando depois os portugueses vieram... Tem resquícios lá na Pedra da Urca, né? Pedra da Gávea, Dedo de Deus, e tem todo o norte, nordeste do Brasil tem em relação a isso. Assim, a gente pega assim, os tupis no Brasil, né? Tupi é filho de Tupã, né? O Pan, né, é o deus único dos cários. Os cários vieram para cá e pegaram os tupis no caminho que era remanescente da Atlântida e vieram para cá para preparar o Brasil para a vinda dos fenícios. Só que como que eles vêm para cá? Como que alguém se abala da Fenícia para vir para cá para fundar um país assim a troco de nada? Não, é porque a ordem, o dia a dia dessas coisas vem da Agartha. Outra coisa, assim, quando os Templários foram extintos, entre aspas, né, um braço se derivou para a Escócia e reacenderam a maçonaria, reativaram a maçonaria, que antes já existia na época da 14ª dinastia, com Amenófis IV Okhunaton, que era a maçonaria agartina, ou que era a maçonaria do Egito, e a partir então dessa maçonaria europeia que criaram, fizeram a Revolução Francesa,
fizeram a independência americana, fizeram a independência do Brasil, né? Então, e são várias ordens atuando nesse período, desde da Atlântida até agora, desde a maçonaria dos Trachomarutos até a ordem de Maitreya, e nessas ordens todas, a ordem dos Nazar, que tinha a ver também com Agartha, né, e com Shambhala, e com Melquisedeque, era a ordem que deu suporte à vinda do Jesus da igreja, Joshua Ben Pandir. Então, a vida, como todo mundo, ele não é uma bagunça, não é a casa da mãe Joana, né, é um negócio medido, pesado e contado. Né? E aí isso emana da onde? Isso emana de Agartha e Shambhala. Que são mundos físicos e que, de uma certa forma ou outra, interagem conosco. Eu tiraria de uma certa forma ou de outra. Interagem diretamente com todas as ordens que regem o destino da evolução humana. Perfeito. Hoje, aparentemente, a coisa está complicada, porque a gente está no final de um ciclo, já tendo começado um outro. Então, a gente vê o resíduo de um ciclo passado. Vai chegar o dia, Jorge, de que... Vai chegar o dia que nós vamos ter contato com esses mundos ou não? Vamos. A parte de cima com a parte de baixo, vamos chamar assim? Porque a iniciação humana, ela avisa, assim, vai chegar ao ponto em que a questão divina e o segredo vai acabar, e nós trabalhamos para isso, para que acabe o segredo. Então, a Agartha, ela vem para a superfície. A gente retoma o esplendor da Era da Atlântida, onde a gente tem uma humanidade harmonizada, né, divinizada, e uma divindade harmonizada, humanizada. É uma única coisa. Me diz uma coisa, aproveitando, e nós estamos para variar, é uma pena, porque 30 minutos brincadeira. A gente respira e acaba o prazo. Mas não tem problema, pelo menos a gente vai. Uma coisa... Nem falamos de Duarte, e tem sistemas geográficos. Nós vamos falar mais disso, nem que a gente faça um outro programa continuando esse assunto. Mas eu queria perguntar o seguinte, para a gente finalizar assim. Muita gente questiona que é impossível que existam cidades embaixo da Terra. Né? Uhum. Eu acho que não é impossível coisa nenhuma, porque a gente não conhece, e tem cavernas quilométricas que a gente vê, que já foram descobertas e inexploradas, porque as pessoas têm medo de ir além de 15, 10, 12 quilômetros. Uhum. Imagina quanto deve ser isso. Então, para mim, isso aí é perfeitamente factível. Né? Segundo, eu soube, e eu falei que eu ia te perguntar no ar, né? Isso porque eu já li muito, eu não experienciei isso, né? Eu já li muito sobre o professor Henrique, sobre a eubiose, sobre Blavatsky, isso aí é porque eles tratam a história e a filosofia de uma forma que me agrada, vamos dizer, né? E ouvi dizer, você sabe que todo mundo sabe que eu sou ufólogo, lido há 45 anos de ufologia, e eu tenho informação já desde a minha infância, vamos chamar da minha adolescência, de que os discos voadores, os famosos discos voadores, não teriam origem externa, extraterrestre, vamos chamar assim, e sim intraterrestre. Ou seja, discos voadores são e foram fabricados na Terra, e a maioria desses discos voadores que a gente vê nos nossos céus são oriundos daqui da Terra mesmo. Eu deixo o rojão na sua mão para você me desmentir ou confirmar isso no ar. Não, só para fazer um comentário que daí responde. Então, dizem, né, que quando você tem contato com alguém de um disco voador e conversa com ele e pergunta qual é que é a tua origem, né? Aí ele responde Clarion Beloved. E acham que é um planeta, né? Clarion Beloved, assim. Vão procurar no mapa. Em agartino, o que se pode dizer é luz Agartha. Todos os discos voadores são agarthianos? Assim, não se pode dizer isso, porque assim, primeiro a origem do disco voador, ela, também para desmistificar, você pegar o relato de qualquer civilização tradicional, o Egito, Inca, Maia, Azteca, Tolteca, todos eles... Os Vedas, inclusive? Né? Imagina, o Mahabharata... Perfeitamente, lotado disso, imagina, dos Vimanas direto, exatamente. E o nome do disco voador é Vimana, de veículo humanos de mente, e era o meio normal de locomoção da Atlântida. Foi desenvolvido e de início usava a energia da própria criatura humana para se locomover. Depois eles fizeram uma mistura de combustível, de minerais na proporção de 8, que são os tátuas, né, de 4 oitavos mais 4 vezes um oitavo. E aí eles animavam o disco e andavam para cima e para baixo, como a gente anda hoje, a pé de bicicleta, de carro, o que seja, não é? Então era parte do dia a dia. Esse conhecimento
faz parte dos mundos internos. Mais uma desmistificação, então, aqui hoje. Então, acho que muito ufólogo não vai gostar, muito contatado não vai gostar. Não, a pessoa assim, não, porque tem que ver assim, tem que ver assim, quando se coloca... Pode acreditar, pode não acreditar na gente, não tem problema livre também. Pensador, cada um ouve o que quer e acredita o que quiser e critica da maneira que quiser. Agora, você pode dizer, não, eu fui contactado assim, num plano astral, por um ser, de um disco voador e tal. Plano astral, ótimo. Só que o plano astral é plástico, é um mundo onde todo mundo toma a forma que você quer. Nada que está no plano astral você pode levar a sério, a não ser que você conheça as regras e esteja pronto e preparado e com a missão para, porque senão o resto é brincadeira de criança. Jorge, nós vamos voltar com esse assunto, porque realmente nós pensávamos que nós íamos conseguir em meia hora, não deu. Não. Mais uma vez, como eu sempre faço quando você vem, agradecer a sua presença e deixar com você o encerramento do nosso programa com a sua mensagem final, que sempre é uma dose de sabedoria. Pois não. Obrigado a vocês. Nós usamos hoje 36 minutos, avançamos 6 minutos na programação. É verdade. E eu quero agradecer a oportunidade novamente de estar aqui conversando isso que tem que ser conversado. Entende? Vocês têm que ouvir isso e não ter medo do conhecimento, não ter medo dessas realidades. Podem não acreditar, mas não tenham medo, pesquisem, leiam, tentem verificar a origem disso, porque o que é necessário é que se tire o véu, que se chama véu de Maia, o véu da ignorância, não de ignorante no sentido depreciativo, mas de desconhecimento, para que vocês vejam o que é a vida realmente. Ela é absolutamente fantástica, maravilhosa, completa, e ao alcance de todo mundo. Por quê? Porque tudo que eu posso querer buscar de resultado já está dentro de cada um de nós. É só a gente se encaixar nessa realidade que a gente se recusa a admitir. Sejam felizes, fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Obrigado.